lugar que é bom pra mim, é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Nesta semana, no TV Elas por Elas Formação, falamos sobre mulheres sindicalistas. E hoje você acompanha um resumo com os pontos mais importantes das aulas. Olá, companheiras e companheiros. Eu sou Daphne, sou aqui de Maceió, Alagoas, falo aqui do Nordeste desse país tão bonito e tão grande, tão rico que é o nosso Brasil, rico muito mais ainda pelo seu povo, por esse povo carregado de tanta história e tanta cultura. E o nosso Nordeste também tem muita cultura e é carregado de muita história. E estou aqui muito feliz de estar gravando, fazendo essa participação aqui no Elas por Elas, esse projeto tão importante que vem aí trazendo a voz feminina, né, para um contexto de debate, para um contexto de ampliação mesmo, fazendo com que essa voz ecoe e alcance o maior número possível de mulheres e homens, para que a gente possa ter aí uma ampliação cada vez maior dessa participação feminina, que já é tão grande, mas é invisibilizada muitas vezes na sociedade, e o Elas por Elas tem contribuído para dar visibilidade a essa participação tão importante da mulher na sociedade. E a gente está aqui para contribuir. Então, eu falo aqui de Maceió, Alagoas. Atualmente, eu estou como presidenta do Sindicato dos Urbanitários aqui do meu estado, o sindicato que eu faço parte, representa os trabalhadores urbanos, dos setores de água, energia e gás. Então, a gente trava uma luta muito grande, né, nesses setores, por melhores condições de trabalho, igualdade no trabalho entre homens e mulheres também. E também, como a gente gosta de dizer, nós somos um sindicato cidadão, então a gente está sempre se preocupando também com a população, com o acesso que a população tem a esses serviços de água, energia e gás, que não são serviços que a gente possa dispensar, são serviços que nós chamamos de serviços essenciais para a sociedade. Então, eu chego no sindicato, né, como venho fazer parte do sindicato, com uma bagagem assim, muito pequenininha, né, de movimento. Na verdade, na prática mesmo, o sindicalismo foi a minha primeira contribuição e participação em movimentos sociais, né? Até então, eu me considerava assim, mais uma espectadora, digamos que ativa, né? Eu fiz faculdade de psicologia, então a gente sempre estudou muito a questão das relações de trabalho, o quanto isso afetava, comprometia a saúde mental, mas não tinha nenhuma relação com nenhum movimento, só mesmo participando ali, produzindo material. Mas ativamente mesmo foi na vida sindical que eu me encontrei, né, na importância dos movimentos sociais, das organizações, e o papel que elas têm na sociedade, né? E os sindicatos têm esse papel tão importante de organizar a classe trabalhadora. E eu digo aqui sempre, quando eu cheguei, na verdade, meus companheiros e companheiras de sindicato diziam que o sindicato é uma faculdade que você nunca vai ver na vida, e realmente, hoje eu digo, é uma faculdade que eu jamais poderia ter feito em nenhum outro lugar, se não vivenciando essa experiência. E como presidenta do sindicato, eu também pude vivenciar o papel da mulher estando à frente, né, nesses movimentos, né? E antes mesmo de me tornar presidente, como é uma categoria
somente a do setor elétrico, que é majoritariamente masculina. Isso vem mudando ao longo dos anos, mas ainda é assim. Nós temos ali ainda profissões como de eletricista, que são quase que majoritariamente masculinas. Dentro do saneamento, profissões como de encanador, de operadores, que também são quase predominantemente masculinas. No serviço de gás também, os operadores de gás é quase que predominantemente a participação masculina. Então, eu entro nesse contexto para fazer parte da direção do sindicato num ambiente muito masculinizado. E além das próprias empresas, né, assim, o mundo sindical também ainda muito que predominantemente masculino. E a gente tem esse desafio de dialogar com essas dificuldades da classe trabalhadora e sendo mulher. Então, a minha experiência é também o que fez eu optar pela escolha do tema que eu fiz para estar dialogando aqui hoje com vocês, que é a divisão social do trabalho e o papel da mulher, como mulher se vê e se coloca e é vista nessa divisão social do trabalho. Foi a partir da minha própria história, mesmo, da minha própria vivência. Então, eu assumo a presidência do sindicato, e para vocês terem uma ideia, tem uma direção aqui junto comigo, são eu e mais 11 pessoas, e eu sou a única mulher. Os demais são todos homens, são companheiros homens. Lógico que aí eu tenho que destacar a sorte, né, que eu tive de já ser um sindicato que vem combatendo muito a violência de gênero, a desigualdade de gênero. Então são companheiros assim dedicados nisso também, que aprenderam muito, tiveram que se reinventar nesse sentido também, aprender que a importância de dialogar com a mulher, da participação da mulher num cargo como esse de presidenta e lidar com as diferenças e poder construir. Eu contei com essa sorte, mas ainda assim a gente sente algumas dificuldades. E a partir dessa vivência, e aí já entrando no tema da nossa aula aqui hoje, que é a divisão social do trabalho, eu comecei a pensar, né, em como nasce a divisão social do trabalho. A divisão social do trabalho surge juntamente ali com o boom do sistema capitalista no século XIX e surge da necessidade do próprio sistema capitalista tem de produzir cada vez mais. Então, quando faz a divisão social do trabalho, é visando aumentar a produtividade. Então, você especifica, você coloca ali os trabalhadores, agrupa em determinadas especificidades para poder ter uma produção maior, produzir mais em menos tempo. E um dos parâmetros para a divisão social do trabalho é a questão de gênero. É dividir o trabalho de homens e mulheres. E aí, essa divisão, o cerne dessa divisão, começa a partir da questão de gênero. Então, veja a importância da gente fazer esse olhar para trás, ir lá na história. Então, quando a gente vê assim, não é à toa que determinadas profissões, não é mera coincidência, né, como diz nos filmes, que determinadas profissões sejam majoritariamente masculinas e outras majoritariamente femininas. A mulher que até então a noção de trabalho era restrita aos afazeres domésticos, aos afazeres de casa, de cuidar da família, cuidar da casa, em tudo que isso envolve, que é um trabalho, diga-se de passagem, muito pesado, penoso, às vezes até insalubre. Ela, dentro dessa divisão social do trabalho, quando passa a requerer esse papel no mundo do trabalho em sociedade, a divisão acontece como que quase um espelho. Então, onde é que a mulher vai se encaixar na divisão social do trabalho? É como se colocasse um espelho naquilo que ela já faz dentro de casa, nos afazeres domésticos, nas atribuições que ela tem dentro de casa, nas atribuições que já é lhe dada culturalmente, como de cuidado. Então, que funções essa mulher vai ocupar na sociedade? Funções diretamente relacionadas a essa. De cuidado, de organização, de fazer o que ela faz já naturalmente dentro de casa. Então, é assim que surge a divisão social do trabalho, a partir da questão de gênero, né? A mulher inserida nesse trabalho, mas com esse espelho voltado para aquilo que culturalmente foi sendo construído, como o que é trabalho de homem e o que é trabalho de mulher. Então, inicialmente, isso é uma marca muito importante, né? Trabalho que mulher pode fazer e trabalho que homem
pode fazer. E aí, obviamente, que fica ali atribuído à mulher essas funções muito relacionadas às funções de reprodução, até porque, numa visão muito primitiva, o trabalho principal da mulher, e aí quando se diz isso de forma romantizada, só a mulher pode gerar, só a mulher pode, que é muito linda, é muito bonito, mas que não é apenas um trabalho, né? Tem que ser também um desejo, mas as funções de trabalho nascem também muito associadas a isso, as funções reprodutivas. Então, a mulher apenas reproduzir em sociedade. Então, reproduzir aquilo que está sendo produzido pelo homem. E as funções de produção destinadas ao homem. Então, era impensável, no século XIX, uma mulher exercer, por exemplo, o cargo de chefia, de comando, uma presidenta de sindicato. Era algo impensável, ainda mais numa categoria tão masculinizada como é a minha hoje. Porque a mulher cabia essas funções. Então, se a gente for fazer hoje um salto, né, nos dias de hoje, e aí a gente vai lá atrás, mas fazendo um salto agora para os dias de hoje, a gente, depois dessa leitura, dessa breve leitura histórica, a gente vai observar que hoje não é muito diferente disso, e vai compreender muito do que a gente vê hoje. Então, por exemplo, hoje a profissão de enfermeira, porque a profissão de enfermeira ainda é tão majoritariamente feminina? Porque é ocupada, na sua grande maioria, por mulheres. Funções como de técnicas, mais técnicas, como de operadores, como eu falei, de eletricistas, porque são ocupadas majoritariamente por homens? Porque ainda é muito dessa carga histórica de que a mulher tem que estar atrelada a essas funções, né, que são de reprodução, de cuidado do que ela faz dentro de casa. Então, quando a gente olha para o que a gente vê hoje, é um reflexo muito grande desse surgimento da divisão social do trabalho baseado na questão do gênero. E ainda hoje, mesmo com os avanços que nós já tivemos, então, nós temos aí, já tivemos até, graças a Deus, uma presidenta da República no país, o país inaugurou isso, tivemos esse privilégio de uma mulher como presidente, temos mulheres em diversas profissões, temos uma campanha muito grande em defesa disso, de que o lugar da mulher é onde ela quiser, mas a gente ainda se vê, as mulheres ainda se veem, nós nos vemos ainda, e os homens também, que estão dentro do mesmo contexto, envoltos nesse desejo aí, digamos que escondidinho, de voltar lá atrás, de sempre estar olhando lá para trás e dizer, não, a mulher só pode ir até aqui. Então, isso é um reflexo, por exemplo, também no Congresso, nas câmaras municipais, nos cargos da alta gestão do executivo, de prefeitas, de governadoras. São pouquíssimas mulheres que ocupam esses espaços políticos, né? No Senado. Por quê? Porque você vê muita mulher no Congresso assessorando deputados. Mas quando a gente vai olhar o quantitativo de deputados e deputadas, esse número é muito pequeno. O número de mulheres deputadas ainda é muito pequeno em relação aos homens, mas nós vemos muitas mulheres circulando no Congresso como assessoras de deputados. Mais uma vez, a mulher com essa função de reproduzir o trabalho que o homem está produzindo, de assessorar o homem, de cuidar, de organizar. Então, não é fácil. Não é fácil mudar toda uma construção histórica como essa, todo um contexto histórico que foi alimentado, inclusive, pelo próprio sistema capitalista, que, como mulher própria, quando se vê ameaçado, trata de se reinventar. Então, o capitalismo, com o passar do tempo, e requerendo ainda mais produtividade, ele mesmo absorve uma luta que foi uma luta feminina, né? Que se inicia na França com os movimentos feministas, da mulher requerer reconhecimento maior do seu papel, reconhecimento e uma participação maior na sociedade, né? Mas aí o capitalismo vê ali também como uma brecha de ter mais produtividade, insere essa mulher, sim, né? Comporta essa mulher dentro do sistema, mas o que é que acontece? Com salários menores. Então, ainda hoje, a gente vê que os salários das mulheres são bem menores do que os dos homens.
Então, nós temos mulheres fazendo a mesma função que o homem, mas ganhando bem menos que o homem. Às vezes, dentro da mesma empresa. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que nos assistem. Eu sou Antônia Pedrosa, sou professora da Educação Básica do Estado de Roraima, sou ativista do movimento feminista e também do movimento negro aqui em Roraima. Sou formada em pedagogia pela Universidade Estadual de Roraima, tenho especialização em gestão e políticas públicas pela FESP de São Paulo e também estou egressa no curso de mestrado em educação pela Universidade Federal de Roraima. Nesse momento, também atuo como secretária estadual de mulheres do PT, aqui no estado. Tenho uma trajetória de 25 anos de docência e também alguns anos aí de militância, sempre integrando a realidade, o nosso fazer, né, no mundo do trabalho e também o nosso ativismo. Hoje, nós iremos falar sobre mulher negra e o mundo do trabalho, desafios e necessidades. É um tema que a gente vem abordando muito já há bastante tempo, porque nós precisamos, de fato, seguir lutando por uma igualdade e equidade nas condições, principalmente em relação às mulheres negras. Nós sabemos que o Brasil, e é importante a gente fazer um pouco desse histórico. O Brasil tem um histórico que é vergonhoso para o país de regime escravocrata. Então, essas mulheres negras, elas sempre trabalharam nas lavouras, nas casas dos senhores, sempre tiveram esse afazer, né, fora do seu lar, que naquele momento, no período de escravidão, nem sequer podemos dizer que tinham um lar, porque viviam ali todos amontoados, né, em regime subhumano, digamos assim, que é o que retrata o período da época e que ainda hoje nós observamos que tem um reflexo na nossa sociedade muito forte. Então, as mulheres negras, a gente tem que partir desse ponto, né, quando a gente fala de mercado de trabalho. E aí, passando esse período, essas mulheres, então, principalmente as mulheres negras, sempre tiveram jornadas triplas, duplas, né, de trabalho. Precisavam, pós a abolição, podemos dizer assim, e aí a gente coloca entre aspas essa abolição, porque, na verdade, as condições subhumanas para esse povo, elas continuaram. Então, continuaram tendo que trabalhar para receber um prato de comida, passaram muita fome, tiveram que lavar roupa, fazer vários afazeres para poder ter, pelo menos, o que comer. Não tiveram condições de moradia, não teve uma política de Estado que pensasse nessa população, que colocassem essa população no orçamento do Estado e na política pública do Estado. Então, naquele momento, essa população seguiu desamparada, como os dados revelam que tem sido até hoje. Então, nós temos uma Constituição de 1988, que é recente, a chamada Constituição Cidadã, que traz os direitos civis para toda a população. E, mesmo assim, nós observamos que, quando o recorte é gênero e raça, essa interseccionalidade atinge profundamente as mulheres negras.
Dados do IPEA de 2003 revelam que as mulheres negras hoje no país equivalem a 28% da população. Ou seja, um grande percentual da população brasileira, mas, digamos aí, mais de um quarto, é de mulheres negras, que é 28%. Entretanto, essas mulheres ocupam apenas 15% de cargos de liderança. 15% a gente fala aí da média liderança. Quando se vai para alta liderança, que são aqueles cargos, né, mais altos de empresas e no governo federal também, chega apenas, no máximo, a 11%. Então, nós observamos aí que existe ainda uma disparidade muito grande em relação ao real e ao que nós precisamos para chegar, né, a dados, a níveis satisfatórios para a população brasileira, principalmente para essa população de mulheres negras. E aí, os dados, como eu falei, vão revelando cada vez mais essas profundas desigualdades. Como, por exemplo, ainda hoje, as mulheres negras trabalham, em média, 1,6% de horas a mais em trabalhos domésticos do que as mulheres brancas. Isso a gente fazendo um comparativo, né? Quer dizer que ambas, tanto mulheres negras quanto mulheres brancas, as mulheres, no geral, elas trabalham mais nos afazeres domésticos. Quando nós fazemos o recorte para mulheres negras, ainda é superável em relação às mulheres brancas. Dito isso, são essas mulheres que estão designadas hoje pela sociedade para o cuidado de pessoas idosas, doentes, de crianças, sendo que esse trabalho não é remunerado, né? E nem remunerado satisfatoriamente, quando essas mulheres vão atender, por exemplo, a outros domicílios. Muitas vezes, na grande maioria das vezes, são trabalhos precários, sem carteira assinada, sem nenhum tipo de seguridade. É um arranjo ali, onde elas vão, prestam aquele serviço e recebem um valor insignificante, dado a importância que é esse trabalho do cuidado. Porque sem esse trabalho do cuidado, como seriam esses patrões nas suas empresas? Será que teriam os mesmos desempenhos? Será que teriam condições de trabalhar fora, deixando um ente querido doente, uma criança sozinha em casa? Então, nós precisamos evidenciar quem, de fato, faz esse trabalho, que é muitas vezes invisível e insatisfatoriamente remunerado, que são as mulheres negras, a grande maioria. Então, de acordo com esses dados ainda, a gente traz aí uma grande porcentagem dessas mulheres negras que estão na informalidade, né? Ainda de acordo com dados do IBGE, 45,4% de mulheres negras estão nesse mercado informal. O que significa dizer que muitas dessas mulheres prestam serviços para outras pessoas, porém, é o exemplo que eu acabei de falar. Não tem carteira assinada, não tem nenhum contrato firmado, o que deixa essas mulheres em situações vulneráveis. Caso essas mulheres adoeçam, elas não vão ter nenhuma seguridade de continuidade em relação a receber pagamentos, a receber um salário que possam, né, suprir as suas necessidades e da sua família. E a gente também tem, por exemplo, aí, o que acarreta? São essas mulheres em relação à situação de pobreza. Nós temos aí as mulheres negras
8% em situações de pobreza, se comparado com a mulher branca, é 3,6%. Ou seja, mais da metade das mulheres negras é que estão em situação de pobreza. Quando a gente fala da extrema pobreza, aquelas mulheres que realmente não têm condições mínimas, às vezes, de sobrevivência, imaginem em relação à dignidade, nós estamos aí pulando para um percentual, 41,3% são as mulheres negras e 21,3% mulheres brancas. O que significa dizer que temos aí um dobro de mulheres negras em situação de extrema pobreza. São essas mulheres, e aí a gente fala o desafio, né? O mundo do trabalho, as mulheres negras, desafios e também aí as expectativas que nós temos para mudar essa realidade que precisa urgentemente de mudanças, porque não é possível a gente viver em um país tão rico, com profundas desigualdades sociais, né? E aí a gente fala dessas desigualdades no campo econômico, no campo jurídico, enfim, em todos os campos da nossa sociedade. A gente fala da representação dessas mulheres em espaços de poder, que são câmaras, assembleias, Congresso Nacional. E aí a gente lembra daquele primeiro dado, 28% nós temos desse percentual de população de mulheres negras. E aí vale fazer o lembrete. O que compõe a população negra de um país? De acordo com dados do IBGE, são mulheres pretas e pardas autodeclaradas que compõem a população negra do país. E aí 28% dessa população que se autodeclarou, elas estão, né, em situações de muitas desigualdades em relação a outras parcelas de população do nosso país. Então, são esses dados que nós precisamos trazer à tona e transformá-los em possibilidades, em políticas públicas, para que nós possamos alcançar níveis aceitáveis dessa população em diversos espaços que nós chamamos de espaços de poder, de decisão, em trabalhos que sejam remunerados com dignidade. E quando a gente fala desse trabalho ser remunerado com dignidade, a gente não está dizendo, por exemplo, que a trabalhadora doméstica, que a trabalhadora cuidadora de idosos, de pessoas, de crianças, esse trabalho é menor. Não, esse trabalho é extremamente importante. E aí nós precisamos lutar para que esses trabalhos que não são considerados pela sociedade de alto padrão, que elas possam ter uma remuneração digna, para que elas tenham condições do que preconiza a nossa Constituição, principalmente ali, né, no seu artigo 5º, da dignidade da pessoa humana, para que essas mulheres tenham também condições de ter acesso à saúde, lazer, moradia, que as suas famílias também possam ser assistidas de acordo com a sua remuneração. É disso que nós estamos falando, né? Desses percentuais e dessa necessidade de fato, continuarmos avançando. Tá, nós temos os dados. Os dados mostram que a população negra ainda continua em situações precárias em relação ao mercado de trabalho. O que nós podemos fazer, então? Muito tem sido feito, porém as forças contrárias também têm um poder muito grande. Nós estamos falando de disputas de narrativas, mas também de espaços.
quem quer perder privilégios. E muitas vezes esses privilégios são mantidos em detrimento do direito e da dignidade de outras pessoas. Isso aconteceu no Brasil há 500 anos e continua a acontecer. Sou Marli Melo do Nascimento, eu sou metalúrgica aqui de Campina Grande, eu sou da Paraíba, da região Nordeste. Eu tenho 55 anos, sou mãe, sou avó, trabalhei 30 anos numa empresa de eletroeletrônico, a empresa era a Cotebras. Hoje eu estou aposentada, mas continuo na atividade ativa dentro do sindicato. Sou dirigente sindical há pelo menos 20 anos já da minha vida, 20 anos dedicada ao movimento sindical, sou petista, fui secretária de Mulheres da Confederação Nacional dos Metalúrgicos, da CUT, durante 3 mandatos. Hoje quem assume é a companheira Maria de Jesus, lá de Manaus. E eu quero agradecer muito, né, a importância, a disponibilidade desse espaço, né, de formação política, onde a gente está sendo escutada, a gente sente uma sororidade, olhando para uma conjuntura, né, e trocar experiência, seja no campo da ação sindical, do local de trabalho, político, partidário, ou das lutas, né, dos movimentos sociais, das quais eu também faço parte, né? Então, nós temos um coletivo de mulheres, da qual eu sou membro, né, da CUT Paraíba, da qual também sou dirigente. Bom, eu trazer um pouco do que é o ramo metalúrgico, que muitas pessoas não sabem o tanto, a tamanha importância que tem esse ramo. A confederação ela é formada por 79 sindicatos, né? São 754 mil trabalhadores e trabalhadoras dentro dessa base. E temos uma representação apenas de 19% de mulheres, né? Então, o ramo ele é dividido por segmentos, é automotivo, naval, eletroeletrônico, bens de capital. Então, o ramo, ele se divide dessa forma, porque muitas pessoas acham que tudo é metalúrgico. Não, a gente tem que ver quais são as divisões. E, enquanto secretária de Mulheres, nós tivemos muitas atividades, é uma luta muito grande, né, pelo espaço das mulheres no sindicato. O sindicato não é um espaço acolhedor para as mulheres, então isso é um problema muito grande. A formação para a gente, ela é o princípio e a base, né, de tudo. As mulheres têm que estar, não digo que qualificadas nós já somos, né, mas tem que estar mais preparadas, porque os companheiros usam muito de dizer que nós mulheres só falamos coisa de mulheres, e não é verdade. Nós falamos de saúde, nós falamos de economia, nós falamos de conjuntura, nós falamos de finanças, então nós estamos preparadas para não só para o movimento sindical, mas para a política partidária, né, como um todo, e isso nos faz ver o quanto ainda falta a gente conquistar no movimento sindical, principalmente no ramo metalúrgico, né? Nós fizemos um grande trabalho, né, na formação de trazer mulheres, campanha para a sindicalização de mulheres, para fortalecer o ramo e fortalecer, né, a luta das mulheres dentro de um ramo majoritariamente masculino. Então, nós fizemos N campanhas para que as mulheres viessem assumir os cargos de poder dentro dos sindicatos, que é a presidência, secretaria-geral e tesouraria. E deixando um parênteses aqui, eu fui a primeira mulher a presidir os sindicatos metalúrgicos da CUT no Brasil, né? Então, foi uma luta grande, mas a gente conseguiu. E hoje nós temos mulheres na secretaria-geral, mulheres nas tesourarias, mas elas não têm o poder de decisão. Estão na secretaria, mas, de fato, elas não assumem porque terminam os homens dando o toque final, e são eles quem diz para onde vai e o que vai
de recursos, de atividades, e muitas vezes a gente fica para conduzir o sindicato em assembleias, em fazer atas, em para atividades, né, como muitas vezes as mulheres chamam, né, para uma atividade fora, seja fora do sindicato, e aí a gente só serve muitas vezes para carregar bandeira. Mas à frente os homens se colocam, né, mas não contribuem. Então, assim, é muito importante, e a gente também tem feito muitas atividades, né, de mulheres nas mesas de negociações. Olha, é muito importante ter as mulheres nas mesas de negociações. Fizemos várias formações sobre isso. Porque eles não vão defender a pauta das mulheres. Nós, mulheres, vamos para as mesmas negociações defender toda a pauta de toda a categoria, mas em alguns momentos específicos nós vamos atender às necessidades das mulheres e das companheiras, né? E não é isso que os companheiros fazem. Então, isso são algumas coisas que as mulheres ainda têm que pegar mais experiência. Muitas delas ainda têm medo, né, de ir a uma mesa de negociação, então por isso que a gente acha que tem que ter um preparo maior, né? Então, eu queria aqui compartilhar com vocês duas experiências que, enquanto secretária de Mulheres, me fez fortalecer muito. Foi a formação das mulheres metalúrgicas em Moçambique. Nós tínhamos uma parceria com uma central sindical canadense e quando elas nos formaram aqui, fizeram muito de curso de formação com as mulheres metalúrgicas no Brasil, a nossa contrapartida seria formar depois companheiras fora do Brasil. E isso nós fizemos. Nós tínhamos um projeto muito lindo com as mulheres de lá. Então, hoje elas assumiram um cargo de secretaria-geral, juventude, né? Então, hoje elas caminham com as próprias pernas, que há uns 10 anos atrás isso não seria possível. E outro era o projeto que a gente tinha de formação de mulheres regionalmente. Então, nós fazíamos atividades do Coletivo Nacional de Mulheres, da Confederação, regionalmente. Então, aí a gente fazia formação política com essas companheiras, né? Política sindical, e nunca deixamos de trazer também a política partidária, porque nós sabemos a importância que é das mulheres estarem nos espaço político, né? Porque a gente consegue ter um olhar melhor, mais aprofundado da luta das mulheres. Então, ainda é um problema das mulheres metalúrgicas, né? Virem a se candidatar a cargos públicos, né? De política, né? Mas a gente acha, algum momento a gente vai fazer com que as mulheres venham a fazer parte do mundo político com maior intensidade. Nós temos muitos desafios para a formação, né, com temas dos quais as mulheres precisam estar apropriadas. Um é o mercado de trabalho, né? Então, as mulheres metalúrgicas chegam a ganhar 21% a menos do que os homens. Olha, nós temos segmentos no ramo metalúrgico, eletroeletrônico. Ele é formado, a maioria dele, de mulheres. E mesmo ele sendo composto pela maioria de mulheres, nós ainda recebemos menos do que os homens, chegamos a receber 28% menos do que os homens, temos o maior grau de instrução e ainda assumimos os piores cargos dentro de uma empresa onde o segmento é majoritário feminino, né? Então, a gente tem que ver isso, né, com outros olhos e começar quais são as mudanças que têm que ser feitas, né? Olá, pessoal. Meu nome é Isaura, eu sou pré-candidata a vereadora aqui de João Monlevade e vou falar um pouquinho da minha história, né? Eu sou funcionária pública, concursada no Serviço Público Municipal de João Monlevade. Eu entrei em 90, né, no concurso de 89 e sou efetiva. Porém, né, com o passar do tempo, eu entrei para o sindicato e me dedico, né, há uns 13 anos à luta sindical.
tenho uma formação em pedagogia e fiz uma pós-graduação em vigilância sanitária. Porém, o sangue, né, do sindicalismo veio mais forte e eu fui para a luta sindical e durante 2 mandatos fui presidente do sindicato, que é o Sintramon, né, que ele é intermunicipal e tem como base Monlevade, Alvinópolis, Dom Silvério e Nova Era. Bom, é um pouquinho da minha história de vida, né? E então a gente vai estar falando um pouquinho sobre a precarização do trabalho e seus impactos na vida da mulher trabalhadora no serviço público, né? Que é o serviço que eu conheço mais, que eu estou desde muito tempo. Bom, não dá para falar assim dessa precarização sem resgatar um pouco da nossa origem, né? Do colonialismo, né? Na formação da família patriarcal, né? Que quem está à frente é o homem, né? Então, essa herança, né, desse patriarcal, ela recai muito no mundo do trabalho. Então, quando a gente pega as leis trabalhistas, falar um pouco assim das políticas, né, para as mulheres, então isso fica muito distante, né? As leis trabalhistas foram feitas mais para os homens, porque o homem, o provedor da família, né, o manda-chuva da família, vamos falar assim, as leis trabalhistas foram políticas voltadas para os homens e não para as mulheres, né? Então, as mulheres entram no mercado de trabalho, né, com uma carga horária muito extensa, né, e e ainda é cobrada pela sociedade, pelo esse patriarcado aí, a sua vida familiar, de estar ali cuidando da família, cuidando da casa e do trabalho. Com isso, o que acontece? As mulheres, elas perdem a oportunidade de estar evoluindo na carreira, tendo uma graduação maior, estudando, porque ela compartilha esse trabalho, né, e divide com um trabalho muito mais também dificultoso, né, também, que é o trabalho da mulher, né, da mulher trabalhadora, mãe de família, cuida dos filhos, né, que amamenta, e nós não avançamos nessas políticas públicas para as mulheres. Então, isso é muito importante a gente resgatar isso, né, que na sociedade a gente é cobrada, né, as mulheres, nós somos cobradas, e considerando que o serviço público, ele é formado por mais de 70% de mulheres, né? E por que que esse serviço público fica precarizado, né? Nessa questão, né? Em relação à mulher. A saúde e a educação, ela é composta por mais mulheres do que homens, né? E o que se exige da mulher é muito maior. Então, isso vai provocando um adoecimento, né? Psicológico, né, um adoecimento até fisiológico das mulheres, né, pela condição de ser uma mulher trabalhadora. Então, esse impacto, né, na carreira da mulher, no serviço público, que tem que escolher entre dedicar à família, né, ou fazer uma graduação, ou fazer uma pós-graduação, ela fica muito restrita, né? Então, assim, nunca se pensa nessa política voltada para a mulher dentro da questão do trabalho. E aí a gente vai para um viés que é de raça, né? Quais são os serviços mais penosos no serviço público? São as auxiliares de serviços gerais, as cozinheiras, que também têm essa carga horária extensa e muitos direitos a elas são negados. E a cobrança, ela é enorme dentro do serviço público, né? Por exemplo, as merendeiras, as cozinheiras, elas têm um problema seríssimo dentro das cozinhas, que muitas não são preparadas
para atender a questão da insalubridade. Muitas não recebem insalubridade porque não reconhecem ali um local insalubre, né? Então, elas ficam sendo prejudicadas na ergonomia, né? Nessa questão da saúde. Então, a gente tem esse problema muito sério dentro das escolas, né? Serviços gerais, né? É a mesma coisa. São serviços extensos, pesados, né? E que a maioria são mulheres, né? De baixa renda, né? Negras, né? As pretas, né? E que pegam esse trabalho bem pesado no serviço público em geral. Então, outro problema que precariza muito os serviços públicos municipais é a questão do assédio moral, assédio sexual, que leva também ao adoecimento, né? E nós não podemos deixar de lembrar também que o que precarizou muito o problema das mulheres, né, é a questão da terceirização dos serviços públicos. A terceirização, ela precariza muito, porque ela nega direitos a trabalhadores e a trabalhadoras que talvez, que o efetivo tem, né? O efetivo, ele vai ter algumas vantagens que os terceirizados não têm, né? Até o acesso a serviços, a vantagens como as insalubridades, aos anuênios, a progressão de carreira. Então, quando não se faz concurso público, se precariza mais o serviço, o trabalho da mulher no serviço público, né? Fora o medo, né, de ser dispensada de qualquer maneira, sem os direitos previdenciários, os direitos trabalhistas, né, por conta da precarização no serviço público, as contratações. E isso assombra muito, né, essa questão do assédio, o assédio moral, o assédio sexual. E quando a gente vem também com a reforma da Previdência e a reforma trabalhista, que também ela diminui, né, ela restringe os direitos dos trabalhadores, mesmo na questão sindical, porque o medo, né, desses trabalhadores em procurar seus direitos é muito grande, então ela se reprime, né, fica se adoecendo por conta disso também. Olhando aqui as minhas anotações, então isso é muito importante a gente evoluir nessas políticas públicas voltadas para as mulheres trabalhadoras no serviço público, ou nas trabalhadoras rurais, né, no geral também. Então, a reforma do trabalho, a reforma da Previdência, como ela está precarizando esse trabalho? Porque para se aposentar com a reforma da Previdência de 2017, o que acontece? Aumenta a idade e tempo de contribuição da trabalhadora. E isso é muito ruim, porque ela não trabalha só ali no serviço público, ela tem muitos afazeres que é trabalho doméstico, que é o cuidar, né? É o cuidar das pessoas, é o cuidar dos filhos, é gerar um filho. Isso tudo é muito pesado para a mulher, né? Porque o homem trabalha, chega em casa, tá tudo prontinho, né? Nós temos com essa sociedade, né, machista, patriarcal, as mulheres sofrem muito, né, nesta questão. Então, a falta de concurso público precariza muito o trabalho da mulher no serviço público. A terceirização no serviço público nega direito a trabalhadores, né? Eu já dei uma pincelada, com a inexistência de carreiras, insalubridades e outros adicionais que melhoram o trabalho delas. E, por exemplo, né, na educação e na saúde, a maior parte é as trabalhadoras que estão lá, né? Então, quando uma técnica de enfermagem, né, ela agora, né, se conseguiu o piso, muitos são negados até o piso.
elas trabalham junto com uma concursada. A concursada tem a insalubridade e a outra que não é efetiva, que é contratada, se nega o direito da insalubridade por conta de contratos precários, né? Isso é uma coisa que a gente vivencia muito aqui, né? Vamos falar também da questão da mulher, né, na política também, né? A gente tem aqui, por exemplo, na minha cidade, que é João Molevade, a gente tem uma Câmara Municipal com não temos mulher representando mulheres, né? Mulheres empoderadas, né? Mulheres que pensam na mulher, não temos. Nós temos homens, né? E dentro do serviço público, a gente vê muito pouco as mulheres no comando, nas secretarias, né? Se tem, sim, na educação, na saúde, mas em serviços gerais, né? Obras, em outros tipos de comandos, né? De cargos, geralmente são os homens, mas formados por homens, né? Não tem essa paridade, né? Que a gente tanto fala. Nas questões salariais também, né? A gente vê essa diferença. O homem, ele sempre, né, tem um salário melhor, porque se ele tem um cargo maior, né, um cargo de primeiro escalão dentro de uma prefeitura, ele vai ter mais condições de trabalho. E ele tem mais condições para dedicar a esse trabalho também, porque ele tem, né, a mulher, né, na maioria, que ela tem uma escolha, ou ela se dedica mais ao trabalho, ou ela se dedica mais à vida, né? Casada, de filhos, familiar, ou às vezes até cuidando também do sogro, da sogra. Então, isso é uma problemática também que eu acho que a gente tem que colocar isso dentro da precarização do trabalho da mulher. Por hoje é isso, mas na semana que vem tem mais. Não esqueça de compartilhar as aulas do TV Elas por Elas Formação com as suas companheiras. É de segunda a sexta-feira, sempre às 4 horas da tarde, aqui na TVPT. Fique ligada e não perca os próximos temas do TV Elas por Elas Formação, que é de segunda a sexta-feira, sempre às 4 horas da tarde, aqui na TVPT. Reveja esta e outras aulas na playlist TV Elas por Elas Formação, no canal da TVPT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.